Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Você vai ver hoje no Band Cidade. A tão sonhada troca do aluguel pela casa própria ficou mais curta e menos sofrida. Cerca de 60 mil pessoas estão sendo contempladas com o projeto Terracota. No futebol, Cruzeiro e Atlético prontos para mais uma rodada do Brasileirão. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. A tão sonhada troca do aluguel pela casa própria ficou mais curta e menos sofrida. Isso aconteceu graças ao crédito farto com prazos de até 35 anos. Os juros também são administráveis. As taxas de juros ainda não são tão favoráveis, mas as prestações de valores acessíveis cabem no orçamento do trabalhador. Mas na hora de adquirir um imóvel, é preciso ficar atento quanto ao melhor caminho. O importante é que o consumidor ele se resguarde com relação, a princípio, na própria propriedade daquele imóvel. Então, se a aquisição é de um particular, ou seja, de uma pessoa particular e não de uma empresa, checar se esse imóvel de fato pertence àquela pessoa, se há uma escritura, um registro deste imóvel no cartório de imóveis. Boas condições de negócios aguçaram desde 2005 o interesse do consumidor na aquisição de imóveis. Durante a transação, a participação de um correspondente bancário é uma opção por parte dos negociantes. É uma opção que o cliente tem na hora de fazer a sua proposta de financiamento habitacional. Além das nossas agências, o cliente pode procurar um correspondente que está habilitado, já credenciado para fazer esse processo aí de financiamento habitacional. Para aprovação de crédito, são necessários documentos para avaliação. A documentação básica, identidade, CPF, comprovante de endereço e o último comprovante de renda. A partir do momento que o cliente faz a proposta, vê o limite de crédito que ele tem com a Caixa, ele vai apresentar os documentos do imóvel, que é a matrícula atualizada do imóvel, para que nós possamos avaliar esse imóvel para fins de garantia do financiamento. É preciso ficar atento quanto aos contratos de compra. A compra do imóvel na planta, a nossa dica para o cliente é que observe, que olhe com olhos de investidor, se esse imóvel lá na frente ele vai ter o retorno esperado pelo cliente. Se você é motorista e mora em Uberlândia, é bom ficar atento. É que um projeto tecnológico permite que agentes da Secretaria de Trânsito e Transportes emitam multas de forma instantânea. Além disso, eles podem registrar por meio de foto a infração cometida. Agora ficou mais fácil multar e mais difícil recorrer. É que a tecnologia dos smartphones chegou à Secretaria de Trânsito e Transportes, com o objetivo de dar mais agilidade e confiabilidade ao trabalho dos agentes. Com esse aplicativo, nós chegamos à possibilidade de zero, de você às vezes cometer uma injustiça e notificar, por exemplo, um veículo. Às vezes, na dúvida, no manual te traz essa possibilidade de você às vezes errar um auto de infração. Circulam diariamente por Uberlândia cerca de 450 mil veículos. E agora, o famoso bloquinho de infração foi substituído por 80 smartphones, que facilitam no trabalho dos agentes de trânsito. Dependendo, por exemplo, do argumento dele, que ele coloca, às vezes ele convence a junta. E a junta, às vezes, na dúvida, concede, por exemplo, tornar sem efeito aquele auto de infração. Agora, com os aparelhos de smartphone, com o sistema totalmente eletrônico, em tempo real, essas notificações já caem no sistema do Detran, essa possibilidade ela chega praticamente a zero. Segundo dados da CETRAN, as principais infrações registradas são a falta do uso de cinto de segurança, falar ou usar o aparelho celular na direção, avançar o sinal vermelho e o estacionamento irregular. Assim, o agente Daniel Silva explica que o projeto veio para auxiliar no trabalho e na comprovação do cometimento destas infrações. E assim, evitar que o condutor infrator recorra das multas por falta de provas. Primeiro que ele dá mais celeridade ao serviço, ou seja, eu no auto anterior, eu tinha que colocar endereço, tinha que colocar a data, tinha que colocar horário.
a marca, modelo, e muitas vezes a gente confundia o endereço ou errava uma data quando se mudava. Com esse aplicativo, não. Primeiro que eu já tenho a consulta, que eu posso consultar o veículo. E segundo, que ele já tem o GPS, que já me dá a data e o local onde a infração está sendo cometida. Agora o agronegócio. Especialistas e produtores compartilharam em Goiânia as experiências que deram resultados comprovados na pecuária. O evento mostrou a atualização e competitividade no setor. Mostrar aos pecuaristas que é possível adotar sistemas mais produtivos nos criatórios com boa relação custo-benefício é o principal objetivo do encontro da pecuária eficiente. Especialistas abordam métodos de gestão e estudos de casos de sucesso no ciclo completo da atividade. Cria, recria e engorda. A todo ano nós procuramos trazer pessoas que fazem a diferença. Então aqui, quem já está intensificando o seu sistema pode até medir, né, o nível de eficiência que vem conduzindo, e aquele que ainda não tem um modelo definido, aquele pode encontrá-lo, porque vai haver uma série de testemunhais para isso. Esta é a 5ª edição do Encontro da Pecuária Eficiente. Muitos pecuaristas que acompanham o evento desde 2010 conseguiram aplicar em suas propriedades práticas e tecnologias que os tornaram mais competitivos no mercado. E hoje eles compartilham essas experiências aqui. A gente tende a melhorar o conhecimento sobre o que a gente já conhece, aperfeiçoando, né, cada dia mais. E eu acho que é muito importante para o pecuarista e confinador, que é uma classe que estava em dificuldade há um tempo atrás, agora está melhorando as rendas, participar para poder agregar mais valor no seu mercado. A abordagem com foco no aumento de produtividade é completa, com palestras sobre pastagem, nutrição e melhoramento genético. A genética, na verdade, ela é a base, né, de todo o sistema de produção. Então, acho que toda tecnologia de nutrição, de sanidade, de reprodução que é desenvolvida no mundo, principalmente no Brasil, ela tem que ser aplicada sobre os animais. Então, os animais têm que responder bem a essa tecnologia para que a gente possa ter uma pecuária mais eficiente, que esse é o propósito, inclusive, desse encontro. E o Sindicato Rural de Uberlândia realizou mais um leilão de gado de corte no final de semana. Foram comercializados mais de 900 animais. Tradição em pecuária, a região do Triângulo Mineiro foi palco do leilão de gado de corte especial, trazendo animais de qualidade para o produtor. Hoje é um leilão de gado de corte especial, estamos aí com 970 animais, ainda animais com muita qualidade, estamos aí no final da seca, mas você vê o estado corpóreo dos animais, ainda estão muito bons ainda. Hoje nós temos aí meio sangue Red Angus, meio sangue Sanepol, meio sangue Canchinho e o carro-chefe que é o Nelore, e uma parte do gado chocada de Nelore. Atualmente, pouco se fala do embargo da carne bovina no país. E segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, neste ano até o momento foram exportados mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina. Mas esse número poderia ser ainda maior se não fosse o embargo, que há tempos não acontecia no país. O embargo são países, por precaução, quando tem notícia de alguma suspeita, de alguma ocorrência que leva à suspeição de uma doença, eles embargam a importação de carne, o que procurando exatamente evitar que a doença não existente no país deles tenha acesso e passe a ocorrer a doença. Recentemente, o Egito suspendeu o embargo de carne bovina em alguns estados do Brasil, mas isso não afetou o estado de Minas Gerais. E na região do Triângulo Mineiro, continuamos a produzir gado de qualidade. O Triângulo Mineiro é uma região tradicionalmente produtora de gado, de carne bovina. Na pecuária, os gastos com nutrição representam a maior fatia do custo total de produção. E nessa época ainda de seca, são necessários ter cuidados específicos com os bovinos. E para o leilão de gado de corte especial, os animais em exposição recebem um específico tratamento. Nossa região aqui é privilegiada porque nós temos muita área aqui de soja, área de milho, então área de lavoura. E os animais aqui, muitos deles ficam na palhada, mas os animais têm sofrido sim. Para obter outras informações, o produtor pode acessar o site www.camaru.org.br e ficar por dentro das novidades. Nosso próximo leilão, leilão Nelore Cruzamento Industrial, dia 28 de setembro. Inscrições 32928810 ou 99689035. Quer fazer bons negócios aí pelo leilão Camaru. O abate excessivo de fêmeas, a substituição de pastos por lavouras de soja
e a seca diminuíram a oferta de gado e aumentaram os preços da carne. No centro-oeste do país, por exemplo, os pecuaristas têm dificuldades para recompor os rebanhos e temem a redução do consumo de carne. Não está fácil para os pecuaristas. Apesar de o preço do boi gordo estar bem remunerador, chegando a uma média superior a R$ 120 arroba nos estados do Centro-Sul, os criadores têm dificuldades. Com o aumento da demanda interna e externa, tem produtor abatendo mais fêmeas para atender o mercado. Essa redução já era esperada por conta principalmente pela valorização que a fêmea teve nos últimos meses e pela recuperação de preço que os animais magros, sobretudo os bezerros, passaram a ter no Brasil. Some isso a substituição de pastagens por lavouras de soja e a estiagem que reduziu drasticamente o pasto e surge um cenário preocupante. Com a dificuldade para se encontrar bezerros para compra aqui na região do Distrito Federal, os pecuaristas estão com muita dificuldade para fazer reposição do rebanho. Muitos estão tendo, por exemplo, que buscar animais no interior de Goiás e também em Minas Gerais, a vários quilômetros de distância. E o preço está elevado, chega até R$1.000 pagos por um bezerro. Nesta mesma época do ano passado, o preço era pouco mais de R$600. Foi difícil para o pecuarista Cláudio Malinski, do Distrito Federal, encontrar bezerros disponíveis. A nossa região é uma região típica de cereais, então poucas vacas aqui, poucos criadores de vaca, consequentemente pouca oferta de bezerro, e aí a disputa por esses bezerros que estão no mercado faz com que o preço se eleve. Outro efeito negativo é causado pelo clima. Já quase sem pasto por causa da seca, o pecuarista complementa a ração do rebanho de 300 cabeças com cana-de-açúcar e outros itens. Chega na época da seca, tem que dar uma suplementação. Eu forneço cana, silagem, sorgo e um sal proteinado. Em meio às dificuldades, pelo menos um ponto positivo. A tendência é de que o preço do boi gordo continue elevado. Mas com a demanda crescendo, o pecuarista tem que fazer a sua parte, aumentar cada vez mais a produtividade. E só tem um caminho para isso: abatermos os animais mais jovens, mais pesados, para a gente conseguir atender toda essa demanda que vem batendo aí à porta do Brasil nos últimos meses. Na região do pecuarista Cláudio Malinski, já tem criador vendendo a arroba por R$ 130. Ele também comemora o preço alto, mas se preocupa com a possível queda no consumo. Com a pouca disponibilidade de bezerro, que gera, consequentemente, menos boi, faz com que tenha menos oferta e isso aí provoca aumento de preços. Cerca de 60 mil pessoas estão sendo contempladas com o projeto Terracota. Os detalhes você acompanha depois do intervalo aqui no Band Cidade. Até já! Cerca de 60 mil pessoas estão sendo contempladas com o projeto Terracota. Ele tem como proposta levar dança e atividades lúdicas às escolas da região. As atividades artísticas estão ligadas à dança e à cultura popular por meio de peças teatrais, palestras, debates e minicursos que inserem nas escolas o cumprimento da Lei 10.639 de 2003, que determina a inclusão de assuntos ligados à cultura, história e sociedade afro-brasileira e a relevância da contribuição negra no desenvolvimento do país nos currículos escolares. É trazer para os alunos, principalmente os alunos da educação fundamental, um outro olhar sobre a própria cultura, um olhar diferente sobre a cultura negra. Ele vem acrescentar a um projeto que já existe desde 2003 em nossa escola. O projeto Dançando a Nossa Cor surgiu há pelo menos 9 anos em uma escola estadual da cidade de Uberlândia com o grupo Terracota. Um grupo de alunos que se reuniu e decidiu levar o projeto adiante. Hoje, eles estão na 4ª temporada de apresentações e já atenderam 53 escolas da rede pública e 28 da rede particular. Porque o próprio grupo, ele surgiu dentro de uma escola estadual, a Escola Estadual Inácio Paes Leme, onde tinha um grupo de alunos, que tinha um grupo de axé na época, e que o nosso atual diretor, e desde aquela época o diretor Dixon Duarte, ele ministrava aulas para esses meninos e viu que um potencial artístico deles, dançando axé, e propôs a eles uma coisa diferente. Quem aprova a iniciativa são as crianças, que não poupam elogios ao grupo. Muito legal, muito interessante. Por estar passando isso, eu fico muito feliz por estar passando isso. Porque eu gostei muito, sabe? Porque a gente aprendeu muita coisa. O que vocês aprenderam? É o preconceito, que a gente não pode fazer com preconceito com as outras pessoas.
está decidido. Vai começar uma fiscalização intensa no rio Uberaba. Gabriela, boa noite. Quando começa esse trabalho? Boa noite, Natália. A fiscalização intensa no rio Uberaba começa amanhã. A proposta é descobrir possíveis desperdícios de água. O município já decretou estado de emergência de abastecimento em razão da queda de 40% na captação de água. O repórter Luiz Cláudio Farias tem mais detalhes. Luiz Neto, você está já declarando que é a pior crise no abastecimento de água em Uberaba dos últimos 50 anos. Essa é a pior seca dos últimos 50 anos, ou quiçá até de mais anos ainda, porque nós só temos a série histórica dos últimos 50 anos. E, consequentemente, a gente pode afirmar que essa é a pior seca que a cidade de Uberaba enfrentou nesses últimos 50 anos. Mas hoje uma coisa me chamou a atenção. Hoje, para você ter uma ideia, na parte da manhã, apenas 22 pessoas reclamaram de algum tipo de falta d'água. E 22 pessoas também, diferentemente, denunciaram pessoas que estavam tendo um abuso. Se a gente pegar com aquelas pessoas que estavam tendo um abuso, parasse de fazer o desperdício, provavelmente nós não teríamos somente essas 22 pessoas que reclamaram de falta d'água. Nós estaremos aqui configurando equipes em parceria com a Codal. O Luiz Neto já vai nos ceder alguns equipamentos, viaturas, etc. E nós vamos estar compondo com a equipe do Codal, exercendo o poder de polícia que o Serviço de Posturas da Prefeitura Municipal detém, para poder estar fiscalizando. E essa fiscalização, ela tem prioritariamente a obrigação de fazer a advertência e de sensibilizar as pessoas que estiverem, porventura, utilizando a água indevidamente. A Defesa Civil já está também imbuída nesse propósito. Nós estaremos promovendo, inclusive, a distribuição de alguns panfletos que nós estamos em comum acordo com o Codal para editar, para que a gente possa deixar nas casas de todas as pessoas. E os moradores de Uberlândia também começaram a sentir a falta da água. 53 bairros da cidade estão enfrentando problemas com o abastecimento. Os moradores afirmam que não foram previamente avisados sobre uma manutenção do sistema e assim não fizeram reservas. De acordo com o DEMAI, uma manutenção de emergência foi realizada no sistema Sucupira. Um prédio público que sofreu com a escassez foi o Ministério do Trabalho, localizado no bairro Santa Mônica. Hoje o atendimento foi suspenso e somente voltará ao normal quando o abastecimento for restabelecido. Em nota, o DEMAI informou ainda que hoje à tarde enviou uma equipe ao local e constatou que o abastecimento estava normalizado. Daqui a pouco no Band Cidade tem as notícias do futebol. Cruzeiro e Atlético prontos para mais uma rodada do Brasileirão. Eu volto já já. A Prefeitura de Uberaba decidiu unir as pastas de Educação e Esportes. A ideia é integrar os projetos pedagógicos que visam o desenvolvimento educacional do estudante. 120 monitores e professores de educação física participaram do curso. O objetivo é fortalecer a política esportiva nas escolas de Uberaba. No evento, esteve presente a representante do Ministério dos Esportes. Nossa proposta é atender escolas do Brasil todo, escolas municipais e estaduais. Em 2013, atendemos mais de 22 mil escolas. Com o foco em crianças de 7 a 14 anos de idade, o programa Mais Educação é coordenado pelo Ministério de Educação e Cultura, em parceria com o Ministério dos Esportes. Hoje o que está em moda no Brasil é manter o aluno dentro de sala de aula no que chamam de atividade de tempo integral. Para isso, várias atividades são preparadas. E para isso, professores de educação física estão sendo preparados para incentivarem alunos a praticarem alguma modalidade esportiva dentro ou fora da escola. A secretária municipal de Educação destaca que a interação entre as áreas é importante para o desenvolvimento do projeto pedagógico do aluno. Hoje a educação ela não se isola mais atrás dos muros da escola. A educação hoje ela interage com a saúde, porque o grande problema que nós temos no povo brasileiro é nunca cuidar da saúde, cuidar da doença. Para o secretário de Esportes, além de incentivar a prática, o programa é um passo importante para implantar uma nova e promissora metodologia esportiva nas escolas. A gente consegue semear essas modalidades esportivas em nível escolar e, com certeza, num futuro bem próximo, a gente colherá esses resultados. Agora o futebol. O Cruzeiro joga daqui a pouco em Belo Horizonte contra o Atlético Paranaense. A Raposa quer vencer para se distanciar na tabela de classificação. Depressão?
clima para baixo? Sair para jogar contra o São Paulo no Morumbi, estádio lotado, e perder também não é nada de anormal. Bem, a derrota para o São Paulo... Às vezes, dentro do campeonato, é até bom que acontecem umas coisas assim para saber que o Campeonato Brasileiro ele é muito competitivo. Por isso, vida que segue na Toca da Raposa 2. E com boa notícia, a volta do lateral esquerdo Egídio. Espero fazer uma excelente partida e ajudar o Cruzeiro a sair com a vitória. Se o Egídio está feliz por voltar, o Júlio Batista está contente com a boa fase. Estou muito bem, me encontro uma forma muito boa. É claro que para isso também se necessita uma sequência para que isso não se termine. E o Júlio Batista participou da entrevista coletiva, não foi à toa não. Ele vai ser o substituto do artilheiro Ricardo Goulart, suspenso, para enfrentar o Atlético Paranaense. O JB tem mandado bem quando entra. Contra o Fluminense foi o nome do jogo no Maracanã, com 2 gols. Espero poder ajudar, poder fazer um grande jogo. Para mim é muito importante, cada vez que eu tiver minha oportunidade, procurar aproveitar da melhor forma possível. Quem sabe contra o Furacão hoje à noite não pinta mais uma chance de marcar. O gol é uma consequência do jogo e do bom jogo que a gente possa apresentar. Eu acho que o mais importante é o espírito do grupo, o espírito de cada jogador que nós vamos entrar, de saber aquilo que tem que fazer. E o gol vai acontecer naturalmente. Deu para perceber que na Toca 2, por enquanto, ainda há muitos motivos para sorrir. Já o Atlético Mineiro joga amanhã fora de casa contra o Goiás. Depois de empatar contra o Grêmio, para o Galo, só a vitória interessa. É só o Emerson Conceição encostar na bola que a reação nas arquibancadas é imediata. Definitivamente, o lateral esquerdo não caiu nas graças da torcida atleticana. Por isso, vem mudança por aí. Contra o Goiás, Douglas Santos deve ser o titular. O próprio jogador antecipou a escalação. Desde que eu cheguei, estava esperando essa oportunidade. Graças a Deus ele me deu agora. Será a estreia de Douglas como titular com a camisa do Galo? Ele chegou a entrar na partida contra o Coritiba há 4 rodadas, mas em outra posição como meio-campista. Contra os goianos, a torcida do Galo vai poder observar algumas características do jogador. Eu marco muito bem, tento sair bem no apoio para dar um bom passe para os atacantes e também ter um bom passe. Amanhã contra o Goiás, mudança também na outra lateral, à direita. Marcos Rocha está suspenso e o jovem Alex ganha mais uma oportunidade. Uma chance única aí, que pode ser única e tal. Eu tenho que agarrar ela com toda a força e dar o meu melhor para estar mantendo aí no time. Alex já sabe o que é a pressão da torcida. Foi titular no período em que Marcos Rocha estava machucado. Também teve que conviver com as vaias. Tenho que saber ouvir e pegar as coisas boas, né? Porque isso daí também serve para mim estar cada dia mais acostumado com o profissional e saber lidar com a pressão da torcida e dentro de campo também. A oportunidade foi dada por Leverkusen. Agora, eles não podem deixar a chance escapar e cair. Já pela Série B do Brasileirão, o América perdeu a 4ª partida seguida. Em casa, o time foi derrotado pelo Bragantino. Veja os gols. O primeiro gol do Bragantino foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo. Sandro cobra falta e faz 1-0. Aos 31 minutos do segundo tempo, Cezinha de cabeça fecha o placar. Final, Bragantino 2, América 0. Será realizada em Uberlândia nos dias 27 e 28 de setembro a 5ª etapa do Campeonato Mineiro de Futebol de Botão. Segundo a Liga Botonista, o intuito é promover mais o esporte na cidade. A etapa contará com representantes de Uberaba, Poços de Caldas, São Lourenço, Juiz de Fora, Belo Horizonte e Uberlândia. Além da competição, haverá uma oficina com monitores e material necessário para ensinar a prática do jogo. O evento será no Uberlândia Shopping a partir da 1 da tarde. O Band Cidade de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 10:50 da noite. Você fica agora com as imagens do Uberlândia Business Towers, no bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. A torre de negócios recebeu uma iluminação cênica inédita no Brasil. A tecnologia foi importada da Itália. Ela poderá ser utilizada em campanhas como Outubro Rosa e o Novembro Azul. Uma ótima noite para você e até amanhã.